Se φ de I em R é solução desta equação, então φ tem essa cara. Mais do que isso, se I é um intervalo da reta e φ de I em R é uma solução desta equação, então φ tem esta cara. Só que a recíproca é verdadeira. Isto é, se I é um intervalo e φ de I em R tá, é dada por esta expressão aqui, então φ é solução da equação diferencial. Porque tudo, né, é reversível. A recíproca de cada implicação desta sequência de implicações é verdadeira. Ou seja, eu tenho de fato uma sequência de equivalências, tá? É tudo equivalente. Isso é equivalente a isso aqui é equivalente a isso aqui é equivalente a isso é equivalente a isso é equivalente a isso e isso é equivalente a isso. Então é um se somente se. Isso é, você só pode partir e dizer que a solução geral tem essa cara se você constata isso, que é facilmente constatável. Tá? Entendido? Então, deste modo, portanto, já usei deste modo, portanto, a solução geral φg tá, da equação diferencial é dada por φg de x igual a quê? Cosseno hiperbólico de x mais c mais d, qualquer que seja o x pertencente a R, e aí eu estou pegando o domínio maximal. Maior domínio possível é os reais. Mas qualquer intervalo, e eu podia pegar o domínio sendo qualquer intervalo, certo? Mas quando eu dou a solução geral, eu vou no domínio máximo. E o domínio máximo pode ser os reais. Porque se a função tem essa cara com esse domínio, ela é solução. E se ela é solução com esse domínio, ela tem essa cara. Acabou-se. Então a solução geral é dada por isso aqui, onde C e D são números reais. Ou seja, o cabo suspenso, você pode ver na uma aula de cálculo 2 que eu dou, tem lá que quando você pega o cabo suspenso e modela, né? Você tem um cabo, você tem aqui o chão, tá? E você tem dois postes aqui, um poste e outro aqui, poste aqui, tá? E você tem um fio homogêneo suspenso, ligado por esses dois postes, sujeito apenas à ação da gravidade. Esse fio é o gráfico de uma função desse tipo. Tá? Colocando os sistemas, os eixos em posições bem convenientes. Você coloca o eixo dos y passando pelo ponto mais baixo do cabo, o eixo das ordenadas, e o eixo x no chão. Então você mostra que isso aqui é o gráfico de uma função desse tipo. Tem uma das minhas aulas, eu faço isso, tá? O problema de determinar a altura em pontual, ponto a ponto, do cabo suspenso, sujeito apenas à ação da gravidade. Na aula de cálculo 2 eu faço isso. Quando você modela, você cai nessa equação. E aí a solução está aí. Tá bom? Vê outro exemplo. Tá? Mais exemplo aqui. Essa tosse que não passa. Tá?
Ah, sim, aquele exemplo que eu dei, ó, f' de x mais x, f de x igual a x. Esse exemplo aqui, ó. Resolva a equação. Eu vejo que eu nem entrei na aula 2 propriamente dito. Isso aqui é a continuação da que eu defino como aula 1, o material, tá? Porque aula 2 eu vou começar na próxima aula. Resolva a equação diferencial f' de x mais x, f de x igual a x. Tá? Exatamente, que é aquele exemplo, o exemplo com o qual eu trabalhei na aula passada, né? Para ver que tem infinitas soluções. Aí eu dei as infinitas soluções e fiquei de verificar que aquele conjunto de infinitas soluções de fato é a solução geral. Tá? Por quê? Tá? Solução. Então, de novo, mesma coisa. O que eu tenho que fazer é isso. Se contida em R é um intervalo e φ de em R é uma solução da equação diferencial, dada essa equação aí, então é porque φ é diferenciável, a mesma ladainha, tá? E eu não preciso me preocupar com aquela segunda condição lá, porque a função f grande, quando eu coloco a função no formato geral, a função f grande tem como domínio R2, né? Que é um polinômio. Então eu não preciso ter aquela preocupação, né? Que eu tive naquela equação, tá? É uma solução, então, φ é diferenciável e o quê? Como aqui também não, ó, porque aqui, mesma coisa, o domínio da função f grande é os reais, porque isso aqui é sempre diferente de zero. É sempre positivo, né? Sempre, diferente de zero, não. O que está dentro da raiz é sempre positivo, então não tem problema, tá? É diferenciável e a derivada de φ em x mais x vezes φ de x é igual a x, qualquer que seja o x pertencente a ele. Observe, novamente, eu nem sei se a equação tem solução. E, admitindo que tem solução, eu nem sei se o domínio, não sei quem é o domínio. O domínio pode estar, não está pré-definido pela equação. Então, o que eu posso fazer é isso. Ir atrás de quê? De soluções cujos domínios são intervalos. Sejam intervalos. Então, se φ de E é uma solução, então φ é diferenciável e isso aqui. Logo, aí aqui eu vou cair naquele... É o problema, isso é um problema que está na classe do primeiro problema que eu resolvi hoje, da solução de equações diferenciais lineares. Eu vou precisar isso em aula futura. Mas qual é o procedimento? É multiplicar isso aqui, multiplicar essa equação, de modo que o que aparece no lado esquerdo é a derivada de um produto. E eu digo para vocês, se eu multiplicar por E elevado a x2 sobre 2,
Vai dar certinho. Não é não? Isso aqui vai dar. Se o de cima é verdade e o de baixo não é verdade, não é? Qualquer que seja o x pertencente a ele. E por que que eu multiplico por E elevado a x2 sobre 2? Eu podia multiplicar qualquer função diferente de zero em todos os pontos do seu domínio que eu tinha de baixo. Agora, por que que eu escolhi E elevado a x2 sobre 2? Porque o que vai aparecer aqui é a derivada de um produto. Isso aqui é a derivada em relação a x de quê? De E elevado a x2 sobre 2 vezes π de x. Não é, ó, derivada da segunda vezes a primeira mais a segunda vezes a derivada da primeira. Certo? Entendido? E se você olhar aqui, isso aqui é a derivada em relação a x de quem? De E elevado a x2 sobre 2. Essa igualdade vale ao longo do intervalo i. Ou seja, no intervalo i, essas duas funções têm a mesma derivada. Então, nesse intervalo, elas diferem por uma constante, que é o princípio de resolução da integral indefinida, que se aplica aqui. Duas funções tendo a mesma derivada no intervalo, elas diferenciáveis no intervalo, e possuindo a mesma derivada, e as duas são diferenciáveis, porque a φ, por hipótese, é diferenciável, multiplicado por essa que é diferenciável, o produto de funções diferenciáveis é diferenciável. Então eu tenho que essa diferenciável, e as duas derivadas são iguais. Duas funções, né? Duas funções com a mesma derivada no intervalo i, elas diferem por uma constante. Então você tem o seguinte, tá? Você tem a seguinte coisa. A seguinte coisa, é que daí, essa função aqui é elevada a x2 sobre 2 vezes φ de x é igual a quê? A E elevado a x2 sobre 2 mais uma constante. Isso vale qualquer que seja o x pertencente a i, onde qualquer que seja o x pertencente a i, onde C é uma constante real. Ou seja, como é? Não, porque a derivada dessa é igual a essa, então as duas diferem por uma constante. Não é? Tá? Ou seja, quem é φ de x? Divide tudo por E elevado a x2 sobre 2. φ de x é 1 mais C vezes E elevado a menos x2 sobre 2, qualquer que seja o x em i, onde C é o número real. Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que se I é um intervalo e φ de I em R é uma solução desta equação, então em I, ao longo de I, φ tem essa lei de formação, onde C é uma constante. Só que a recíproca é verdadeira. Isto é,
Se I é um intervalo e em I, φ tem essa lei de formação, φ é solução. Então, essa sequência de implicações não é só uma sequência de implicações, é uma sequência de equivalências. Tá? Portanto, tá? Ninguém escreve isso, mas isso tem que ser observado. Tá? Estou observando para vocês. Na realidade, é se somente se. I contida em R é um intervalo. E φ, uma função definida em I. φ é solução se somente φ satisfaz isso. Mas isso é se somente se isso. Mas isso é se somente se isso. Mas isso é se somente se isso. E isso é se somente se isso. É se somente se. Tá? Portanto, a solução geral, tá? E veja, aí quando eu chego aqui, eu vejo que eu posso pegar I como sendo o conjunto dos números reais. O domínio maximal, né, como intervalo, é o conjunto dos números reais. Portanto, a solução geral φ índice G da equação diferencial é dada por quê? φg de x igual a quê? A1 mais c vezes elevado a menos x2 sobre 2, qualquer que seja o x real, onde c é um número real, é uma constante. Tá bom? Então você tem isso aí. Tá? Agora, é bom você ter contato com a seguinte notação para a equação diferencial. Estão lembrados que quando você tem a variável y dependendo diferenciavelmente da variável x por uma função diferenciável f, ou seja, se você tem y igual a f de x, onde f é diferenciável, num certo contexto, então você tem uma notação para isso, para a derivada, né? O f' de x, ele é denotado como dy dx. dy dx é derivada. Se f é duas vezes diferenciável, a derivada segunda é d2y dx2. Tá? Tá bom? Se f é duas vezes diferenciável. Então, isso aqui é a derivada segunda. Se f é 3 vezes diferenciável, mesma coisa. Ou seja, se f é n vezes diferenciável, então você tem dny dxn igual, né, por definição, a nésima derivada de f em x. Portanto, toda equação diferencial ordinária, ela tem uma outra notação, a partir dessa notação da derivada. Exemplo, tá? Você pega a equação diferencial f duas linhas de x mais x f' de x igual a f de x, por exemplo. Então, nessa notação, como é que eu escrevo essa equação diferencial usando essa notação? Como é que fica? d2y dx2. Essa equação é equivalente a essa, na outra notação. Qual é a notação? d2y